crucificados com Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora eu quero que você leia comigo bem alto. Vamos lá. Fui crucificado com Cristo. Mas vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, eu não quero gastar tempo aqui falando de Paulo, porque eu tenho pregado muito sobre algumas epístolas, sobre algumas cartas que Paulo escreveu a algumas igrejas. Então eu não quero gastar tempo falando sobre Paulo hoje, porque eu já falei nos outros cultos. Então você já sabe do processo de conversão do apóstolo Paulo, você já sabe que Paulo era um perseguidor do evangelho, você já sabe que Paulo era romano, da descendência judaica também. Então Paulo ele tinha acesso tanto no movimento judaísmo, mas também no romanismo. Você sabe que Paulo era um fariseu, os fariseus eram os guardas da lei, os mestres da lei, aqueles que conheciam a Torá. Mas amém? E Paulo então ele escreve essa carta para uma igreja na região da Galácia. E o conteúdo dessa carta, queridos, não é diferente das outras cartas de Paulo. Olha que interessante. Se eu perguntar para você qual era o conteúdo principal das cartas de Paulo, você saberia me responder? Sabe qual o conteúdo principal das cartas de Paulo? Cristo. Quando ele escreve aos romanos, ele fala sobre... Quando ele escreve aos irmãos em Éfeso, ele fala sobre... Quando ele escreve 1 e 2 Coríntios, ele fala sobre... Quando ele escreve aos Gálatas, que foi o texto, a carta a qual nós lemos, ele também fala sobre Cristo. Mas o que motivava Paulo a falar tanto desse Cristo, a quem ele não havia tido relacionamento de perto, pessoal? Porque cá para nós, falar de alguém que eu conheço é fácil, não é fácil? É fácil eu falar sobre o Júnior, eu conheço, eu convivo. É fácil eu falar sobre a minha esposa, eu a conheço, eu convivo com ela. Agora, eu falar sobre alguém a quem eu não tenho convívio pessoal é um pouco mais difícil. Paulo não havia sido um dos 12 discípulos de Cristo, um dos 12 apóstolos de Cristo, ali no período que Cristo caminhou sobre a terra. Paulo então não havia visto Jesus operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Paulo não havia visto nada disso. Só que quando Paulo tem um encontro com Jesus de verdade, quando Paulo tem um encontro genuíno com Jesus, a mensagem de Paulo é afetada. As palavras de Paulo são transformadas. A vida de Paulo torna-se diferente. Querido, eu já vou começar a pregar e eu preciso dizer algo. É impossível termos um encontro genuíno com Jesus sem as nossas atitudes ser mudadas totalmente. É por isso que o Paulo que perseguia muda o seu discurso. E agora o discurso de Paulo não era mais a perseguição. Agora o discurso de Paulo não era mais as leis judaicas. Agora o discurso de Paulo não era mais o discurso farisaico, o discurso religioso, mas o discurso de Paulo agora é Cristo. Porque as leis, querido, não mudou a vida de Paulo. O farisaísmo não mudou a vida de Paulo. A religião não mudou a vida de Paulo. Mas Cristo transformou a vida de Paulo. E Ele pode transformar a sua vida nessa noite também. É por isso que eu prego Cristo, que eu falo sobre Cristo. Porque é Ele, querido. Não é Elias que vai mudar a sua vida. Não é Moisés que vai mudar a sua vida. Nem tampouco o profeta Isaías, não é. São homens de Deus, inspirados por Deus, que receberam revelação de Deus, mas que erraram como nós.
Mas há uma pessoa que foi humano como nós, que se fez carne, que habitou entre nós, pleno de graça, de conhecimento da verdade, que habitou entre o pecado, mas nele não existiu pecado algum. Este homem é Jesus Cristo de Nazaré, e é sobre ele que nós queremos conversar nessa noite. Então Paulo, ele gasta o primeiro capítulo inteiro. Nós lemos o segundo, mas se você olhar no primeiro capítulo, você vai observar que Paulo gasta o primeiro capítulo inteiro falando sobre Cristo, porque existiam ali falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, disseminando falsas teologias, falsos ensinamentos, e Paulo então ele se preocupa com aquela igreja. Queridos, não está diferente nos nossos dias de hoje. Você liga a televisão, uma falsa doutrina, um falso ensino. Você visita a igreja do fulano de tal, é muito raro você conseguir achar uma igreja que se fundamenta na palavra. Gente, está difícil, está muito difícil. Parece que cada dia que se passa, o modismo vai entrando dentro das igrejas. E quando eu falo de modismo, eu não estou falando de cor de igreja, até porque a nossa igreja é preta. Eu não estou falando disso. Quando eu falo de modismo, eu estou falando de o método para ganhar pessoas. É eu não te ofender com o evangelho. Porque se eu falar para você que o pecado te leva para o inferno, você não vai querer voltar na minha igreja. E parece que há esse, estamos negociando princípios. Negociamos valores, negociamos a Bíblia para agradar o outro, para ganhar o outro. Queridos, o que atrai não é uma boa palavra, com uma boa oratória, com um bom pastor ou com uma boa igreja. O que atrai o pecador para a cruz é Cristo, 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 sem colocar e sem tirar nada. Cristo vem carregado de amor, mas ele também vem carregado de justiça. Amém? Todo mundo quer o Cristo na paz e amor, né? Mas ninguém quer o Cristo quebrando tudo no templo, né? Cristo é amor, mas é fogo e justiça consumidor. Amém? Então, queridos, Paulo gasta tempo nessa carta falando de Cristo. E a primeira coisa que ele fala nessa carta é: irmãos, eu fui crucificado com Cristo. No texto que nós lemos, na verdade, ele não disse isso. Eu fui crucificado com Cristo. A primeira coisa que eu aprendo com Paulo é que para sermos crucificados com Cristo, é necessário passarmos pela cruz. É necessário termos um encontro com a cruz. É necessário termos um encontro com a redenção. É necessário termos um encontro com o sacrifício de Cristo no Calvário. Paulo diz: eu fui crucificado com Ele, irmãos. Mas o que significa isso? Ser crucificado com Cristo significa ser morto com Ele, para ter uma nova vida. Querido, o Evangelho é sobre nascer de novo. O Evangelho é sobre ter uma vida nova, é sobre ter uma vida diferente, é sobre ter uma vida transformada. Evangelho sem cruz não é evangelho. Igreja sem cruz não é igreja. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. É por isso que, como Ele foi crucificado, nós temos que ser crucificados com Ele também. É por isso que o convite do Evangelho, eu tenho falado sobre isso, eu vou repetir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é dê o seu dízimo e venha para cá. Não obedeça o seu superior, o seu pastor, seja submisso, isso faz parte. Mas não é essa a pregação do Evangelho, não é esse o intuito do Evangelho. O intuito do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é siga o pastor, não é siga a liderança, não é siga o pai espiritual, não. O Evangelho não tem a ver com isso, querido. O Evangelho tem a ver com Cristo, seguir Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo, amar a igreja de Cristo, trabalhar em prol da obra de Cristo, pregar Cristo, anunciar Cristo.
Mas os papéis se inverteram. Querido, Paulo estava dizendo: meu velho homem morreu com Cristo na cruz. Eu não sou mais aquele perseguidor, eu não sou mais aquele falso, aquele religioso. Agora eu sou um homem transformado. Ele levou o meu velho homem, os meus pecados foram crucificados com ele. Eu não sou mais aquele homem com caráter antigo. Algo mudou na minha vida. É isso que Cristo faz quando nos encontramos com ele, querido. É isso que ele faz. Queridos, o evangelho sem cruz não tem como ser evangelho. A cruz não pode ser um mero símbolo do cristianismo. A cruz não pode ser apenas um pingente legal que eu carrego aqui no meu pescoço. Isso é legal. A cruz não pode ser apenas um objeto colocado sobre os altares da igreja. A cruz não pode ser apenas um objeto da igreja. Não. A cruz tem que ser um instrumento para que a igreja entenda que para nós termos a liberdade hoje, alguém teve que morrer por nós. E com ele temos que morrer também. O convite de Jesus é: passe pela cruz, se encontre com a cruz, assuma a sua cruz. Segunda coisa que eu aprendo é que quando passamos pela cruz, Jesus passa a ser o dirigente da nossa vida. É impossível nos encontrarmos com a cruz e não recebermos a liderança de Jesus sobre as nossas vidas. Como assim? Paulo diz: assim, agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Paulo estava dizendo: eu não apenas fui crucificado, mas depois que eu fui crucificado, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora não são as minhas vontades, agora não são mais os meus desejos, mas sim os desejos e as vontades de Deus sobre mim. Queridos, quem recebe Jesus não recebe apenas um cara legal dentro de si. Quem recebe a Jesus, recebe aquele que deseja dirigir a sua vida, dirigir o teu relacionamento, dirigir o teu trabalho. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos Cristo em algumas coisas, em algumas áreas da nossa vida, mas não em tudo. Querido, Jesus não deseja dirigir só o teu culto devocional. Jesus não deseja dirigir somente a tua vontade por algo supérfluo, não. Jesus deseja dirigir toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua trajetória. Será que Jesus dirige o teu trabalho, querido? Será que Jesus dirige o teu estudo? Será que Jesus tem dirigido os nossos casamentos? Será que Jesus tem dirigido nossas redes sociais? Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. É Ele. O dono da casa é Ele. Ele é o dono. Ele mora aqui, Ele habita aqui, Ele deseja habitar e Ele deseja gerir. Paulo sabia, querido, que não era mais ele quem vivia a sua vida. Quando estamos em Cristo, não é meu corpo, minhas regras. Sabiam disso? Vocês sabiam que em Cristo não existe mais isso? Quem já ouviu essa expressão? É muito famosa, né, no contexto de hoje. Meu corpo, minhas. Em Cristo não tem isso, querido. Meu corpo, as regras dele. Ele quem dirige. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que ser cristão e ser a favor do aborto não tem nada a ver, tá, gente? Estou dizendo não tem nada a ver, sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou você é cristão, ou você é a favor do aborto. Estou falando de política não, tá, gente? Eu não sou nem direita, nem esquerda, nem centro, nem do lado, nem de... sei lá o que é mais que estão inventando aí. É direita, esquerda, centro, do lado, atrás, na frente. Eu sou isso aqui, ó. Meu partido político é isso aqui, ó.
Caiu. Meu partido político é isso aqui, ó. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, a Bíblia condena, eu condeno. A Bíblia ama, ali eu amo. A Bíblia diz que pode, então eu digo que pode. A Bíblia diz que não pode, eu digo que não pode. E ponto. É isso. Mas queridos, permita que Jesus te revele os maiores sonhos dele para você. Eu estava acompanhando uma entrevista de um teólogo, um pastor, e ele escreveu um livro. Eu li só a sinopse do livro. Obrigado, Bertilho. Eu li só a sinopse do livro e eu me apaixonei. E o título do livro é O Deus que Destrói Sonhos. Olha que lindo. Dá um medo, né? O Deus que destrói sonhos. Querido, o problema da nossa geração é que nós queremos um Deus que realize os nossos sonhos pessoais. Nós queremos um Deus que satisfaça os nossos desejos pessoais, as nossas vaidades particulares. Mas o convite de Jesus não é que Ele realize os nossos sonhos, mas é que nós vivamos os sonhos e os projetos dEle para nós. Mas pastor, qual é a vantagem de viver os sonhos de Deus e não o meu? É que os sonhos dEle para nós são maiores do que os nossos. É que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ah, querido, se nós entendêssemos isso. É por isso que Deus não é um gênio da lâmpada que eu ativo, que eu chamo e Ele vem e sai da lâmpada na hora que eu quero para realizar o meu sonho particular. Não, Deus é uma pessoa, e uma pessoa que deseja se relacionar, uma pessoa que deseja nos amar, que deseja andar contigo, caminhar contigo, viver todos os dias da sua vida. Permita que Ele dirija a sua vida. Terceiro ponto que eu aprendo aqui é que, enquanto estivermos neste corpo, precisamos viver para a glória de Jesus. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí depois ele continua: a vida que agora vivo neste corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Eu a vivo pela fé em Jesus. Paulo agora fala algo muito interessante. Ele diz: a vida que agora eu vivo, ou seja, o que eu vivo agora nesse corpo, eu não vivo mais pelas minhas vontades, eu não vivo mais pelas minhas vaidades, mas eu a vivo pela fé em Jesus. Ele estava dizendo assim: enquanto eu estiver nesse corpo, eu viverei para a glória de Jesus. Ah, querido, a nossa vida precisa glorificar o nome de Jesus. As nossas atitudes precisam glorificar o nome de Jesus. Enquanto estiver nessa terra, tudo o que fizermos precisa glorificar a Jesus. Querida, a nossa geração faz tantas coisas para a sua própria glória. Fazemos tantas coisas pelos nossos próprios interesses e muito pouco para a glória de Jesus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, de Jesus. Paulo então nos instrui a fazermos tudo em nosso corpo para a glória de Jesus. Será que estamos dispostos, irmãos? Será que podemos dizer como Paulo: não, agora a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé em Jesus. Não é meu corpo minhas regras, não é meu corpo minhas vaidades, não é meu corpo minhas vontades, mas é meu corpo, vontade de Jesus. Tudo que eu fizer tem que ser para a glória de... Amém? Então, enquanto estivermos nesse corpo, vivemos para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Quarto ponto e último. Paulo, ele disse, né? Eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E ele encerra esse versículo dizendo: que me amou e se entregou por mim.
Jesus nos ama e se entregou por nós, amém? Amém? Paulo encerra o texto que lemos, falamos uma verdade, isso é verdade, e nós sabemos essa verdade. Nós sabemos a verdade do Evangelho. João capítulo 3, versículo 16, o que está dizendo lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Que Ele nos ama, sabemos que Ele nos ama e se entregou por nós, é uma certeza. E que amor foi esse de Jesus no Calvário por nós? Um amor capaz de esvaziar-se de si mesmo. Filipenses capítulo 2, o texto vai dizer, assumindo a forma de servo. Esse amor que o levou a se entregar voluntariamente. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os escravos que mataram Jesus, não foram os soldados que mataram Jesus, mas foi a sua voluntariedade. Jesus não é um pobre coitado que morreu na cruz sem querer. Jesus não foi morto pelos homens no sentido de que, coitadinho, pegaram ele, mataram ele, e ele não pôde se defender. Não, ele quis ser morto, ele quis passar pela cruz, foi vontade dele, foi desejo dele. E é esse amor que o levou a nos resgatar do inferno, para o qual nós já estávamos indo sem ele. É esse amor que o fez ser pendurado numa cruz, no madeiro, padecendo em dor, sofrendo. Foi esse amor que o levou para a cruz, para o Calvário, para o palco de vergonha e de dor, porque a cruz é um palco de vergonha, de dor, de luto, de tristeza, de sofrimento. E tudo isso por mim e por você, amém? Mas não é porque somos bons, não é mérito nosso, mas é porque estávamos tão perdidos, tão sujos, tão imundos, tão miseráveis, que não há nada que nós pudéssemos fazer para alcançarmos a salvação. Então o amor de Deus, Ele faz com que esse Cristo, Deus, se encarna e padece no Calvário por nós. Amor que mesmo sem merecermos absolutamente nada, decidiu nos salvar. Mas esse amor, já sabemos de cor. Ateu sabe disso, cristão sabe disso, evangélicos, católicos, até os políticos, né? Ser cristão não é só saber que Ele nos ama, vai além disso. Saber que Ele nos ama, isso é fato. Pergunta para um bêbado na rua, se ele sabe que Jesus ama ele vai chorar e vai falar, eu sei. Pergunta para um maçom, ele vai falar, eu sei. Pergunta para um bandido, o cara for te assaltar com a arma na mão, você fala, irmão, vamos conversar, você sabia que Jesus te ama? Ou ele vai te dar um tiro, ou ele vai falar, ele vai começar a chorar e vai, me ama mesmo, eu era crente da Assembleia de Deus, é sempre assim, né? Eu era crente da Batista. Querido, esse amor já sabemos de cor, sabemos que Jesus nos ama, se entregou por nós, isso é fato, isso aconteceu, isso é verdade. Mas a pergunta é, e nós o amamos e temos coragem de nos entregarmos por Ele como Ele se entregou por nós? Porque o camarada, ele está no mundo das drogas, ele está no tráfico, vendendo droga, aí ele sabe que Jesus o ama, e ele até fala de Jesus, ele ouve sobre Jesus, mas não muda nada. Querido, evangelho não tem a ver com saber sobre Jesus, tem a ver com viver para Jesus. Não é sobre o quanto eu sei sobre Ele, não é sobre o quanto eu ouço sobre Ele, é sobre o quanto eu me sacrifico por Ele, é sobre o quanto eu amo. Não adianta Ele te amar, você precisa amá-lo.
E Paulo entendeu isso. E um dia, já no final da sua vida, ele declara algo profundo. A Bíblia diz que ele chama os presbíteros, em Atos no capítulo 20. E ele fala: todavia, eu não me importo. Eu imagino Paulo, a Bíblia diz que eles estavam chorando, Paulo e os presbíteros. Agora imagina Paulo já velho, chorando com os presbíteros, porque já estava prestes dele morrer, dele encerrar sua caminhada. E ele fala: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Queridos, Paulo não era apenas amado por Jesus, mas Paulo amava Jesus. Ele amava o evangelho. E amor não é sentimento. Quem é casado sabe. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Não tem a ver com eu não senti ele no culto, então ele não estava lá. Talvez ele estava lá, você que não percebeu. Amor é uma decisão todos os dias. Paulo não apenas entendia que era amado por Deus, mas que era necessário devolver esse amor a Jesus. Que Ele nos ama, sabemos, amém? Mas querido, o que Ele espera de nós? A nossa vida só terá valor se gastarmos ela amando o Evangelho de Jesus. Precisamos gritar para o mundo inteiro como Paulo gritou para aquela igreja, dizendo: eu fui crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se com Ele formos crucificados um dia, assim também como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele também para a eternidade. Quantos desejam isso?